Carlos Drummond de Andrade, Nara Leão, Mário de Andrade, Elke Maravilha foram alguns dos mentores de Ronaldo Fraga, que também viraram temas das suas coleções. Ronaldo tem traduzido o Brasil na passarela e fora dela. Apertem os cintos, vamos entrar no universo de histórias e personagens trepidantes desse mineiro cronista do Brasil. Para quem estuda ou já trabalha com moda, o livro é uma fonte preciosa de inspiração. Para mim, que assisti a quase todos os seus desfiles, foi uma delícia lembrar e descobrir ainda mais histórias, como a do primeiro desenho revelador da vocação de Ronaldo, que, para surpresa da professora, desenhou um patinho vestido. Primeiro, eu adorei aquela história do desenho do patinho vestido. Isso. Aquele início ali. E, né, queria que se lembrasse um pouquinho dessa história, né? E dessa magia aí que você fala, que é escolher a própria roupa, você poder escolher a própria roupa, escolher o tecido, que antigamente, né, era assim que funcionava, né? E se você acha que essa magia pode ser recuperada de alguma forma? Ótima pergunta. Bom, vamos lá. Essa história do Patinho Feio, é, tantas coisas apareceram, ou minha memória foi oxigenada ou avivada com a presença da Sabrina. Porque isso daí eu nem me preocupava. Isso tinha passado. Sabe, É. nas nossas conversas a coisa foi aparecendo. E o desenho, se eu tiver que fazer o desenho hoje, eu faço o desenho tal qual foi feito na época. Né? Ah, Eu venho de uma família em que meus pais morreram muito cedo, então muito, muito pobre, e a gente vivia de doação de roupa. E quando chegava uma caixa de roupa, a gente não sabia o que estava ali dentro. E na maioria das vezes era roupa de velho para vestir criança. Né? Então eu e o meu irmão, as calças de velhos, de adultos, eram reformadas para hum, poder vestir a gente. E nunca ficava bom, mas eu sempre achei aquilo muito engraçado. E eu achava que vestir era esse ato engraçado. Sabe? uhum. Depois que eu fui crescendo, eu vi que não, sabe? Que não era bem assim. Mas ainda assim, esse momento, né, quando eu me aproximo da moda pela primeira vez, o primeiro curso de desenho, é, enfim, todo esse movimento que foi na primeira metade dos anos 80 e no final da ditadura militar, eu já um adolescente, né, e fazia parte de um grupo de jovens e de adolescentes que depois foram para humanas, para fazer filosofia, fazer história, e eu ali fazendo um curso de figurinista no Senac, escondido dos amigos, porque o negócio não dava, não combinava muito. Porque era para ser uma coisa passageira mesmo. Né? Naquela época, se dissesse que o Brasil no futuro seria o país com o maior número de escolas de moda no mundo, iam rir na sua cara. É. Né? Porque nem existia essa história aqui assim. E aí, é, foi o último momento onde as pessoas tiveram uma autonomia, tinham uma autonomia sobre o que vestir e o que comunicar com o corpo. Não, e isso era, obviamente, era um poder que ele não era discutido e nem era percebido como um poder. Mas as pessoas tinham costureira de família. Então, ter um quadril, ser uma cintura P e um quadril G nunca foi problema para ninguém até os anos 80. Né? É verdade. A costureira de família, ela moldava aquilo ali. E na loja de tecidos eu vivia muito isso. A pessoa chegava com a folha da revista para inventar o restante e falava: olha, eu quero copiar esse modelo, eu quero esse modelo. Mas ao invés do decote V, eu quero o decote aqui. Ao invés dessa saia godê, que me engorda, eu quero uma saia reta ou de pregas. Então, quer dizer, mudava o modelo completamente. Então, a história do vestir, ele era mais divertido. E sem contar que você percebia o cheiro do tecido. Uhum. Né? Então, para mim, até hoje, quando eu compro um linho, a primeira coisa, qualquer tecido, o meu ímpeto é colocar ele para cheirar. Então, o cheiro do linho, o cheiro da seda pura, o cheiro do algodão, o cheiro dessas fibras ao serem rasgadas. Né? Então, essa mágica. Aí, quando você me pergunta se isso pode voltar, eu digo que, durante muito tempo, na minha empáfia como estilista início de carreira, eu achava que a moda era mais importante que a roupa e minimizava a roupa. Hoje, com a maturidade, não. Para mim, a roupa é mais importante que a moda. Tá? A moda, ela fala para um grupo, ela fala para a multidão, ela fala para o consumo. A roupa, ela fala para o indivíduo. Né? Uhum. Ela traz a memória, ela traz a história. Então, quando você pega um vestido X de um ano tal, ele não vai te revelar
ou pode não te revelar de cara se todo mundo estava efetivamente usando aquilo ou não. Mas Uhum. ele vai trazer a memória de quem usou, ele vai trazer a história particular de quem usou. Então, essa mágica da roupa, eu acho que ela sempre vai existir, ela sempre vai ser retomada. A roupa é o mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu adorei o personagem que tem no livro, aliás, vários, mas esse que você é assim fértil em personagens, que é o Evaldo, o costureiro Evaldo e os desfiles. Esse costureiro que ouvia que a trilha sonora era o Charles Aznavour com aquela blusa. Era só isso. Podia ser desfile de verão, podia ser desfile de inverno, era só a mesma trilha. Então, foi a primeira vez que eu escutei a Charles Aznavour, e Aznavour entrou na minha vida e não saiu nunca mais, sabe? Então, eu até diria que a sequência da música era a mesma, sabe? O La Bohème, She, enfim. E as passarelas eram altas. Então, ele fazia uma... E não tinha passarela reta. A passarela ele ocupava o lugar, meio É, que um desfile de Miss, talvez, assim, é, e com as modelos todas ao mesmo tempo, e com roupas belíssimas, sabe? Era tudo seda pura. Bom, nós tínhamos uma tecelagem nacional, né, que tinha tecido de é, qualidade, né? Então, foi a primeira vez que eu vi aquele desfile e que me bateu. Então, soma-se isso daí, com as costureiras, as senhorinhas de cabelo lilás, com os desfiles de escola de samba, com tudo isso, aí deu esse aqui que vos fala. gente do céu. Uma coisa que me chamou a atenção também, como o desenhista de moda era importante, né? Não existia. Se você não desenhasse, você não era estilista. O fato é esse, né? Então tem uma coisa desse livro que também que foi um dos pontos que a Sabrina me convenceu a dar uma acelerada e me dedicar, me debruçar sobre esse projeto, porque ele fala de fim de eras. Uhum. Né? Quer dizer, eu entro na moda no momento em que o desenho era fundamental, foi um momento pré-internet. Né? É, Não existiam os programas de desenho. não, Né? não. Uma informação de moda de um desfile de Paris, ele chegava aqui no Brasil com 6 meses, um ano Você, depois, é. sabe? A gente tinha 1 minuto da Cristina Franco Essa é no ponto de verdade. vista, sabe? E que era um minuto onde ela misturava tudo e não falava nada. Muitas ofertas e muitas opções não faltam na moda de inverno deste ano. Geometria é fundamental e, por isso mesmo, não é difícil entrar em forma na moda. E os xadrezes estão de volta. Então, Cristina. assim, aí julgava essa parada ali. Então, foi o fim de uma era. Eu vivi assim, eu comecei no fim de uma era, Uhum. é, construo a minha carreira no outro tempo e resolvo fazer esse livro e mudar o meu pêndulo em relação com a moda no fim de outra era, que é essa que a gente está vivendo agora. Exatamente. É. Tem um episódio que você fala lá que eu achei interessante isso, por isso que eu falei do desenhista, né? Que você está trabalhando numa fábrica, acho que é, não sei se é Vitória, e que o desenhista tem que fazer o desfile também. Tinha que fazer Fazer o tudo. desfile. Era uma coisa que isso foi uma grande escola. Né? E talvez isso gerou em mim uma impaciência e uma certa intolerância que revela a idade, que revela o tempo vivido quando você recebe alguém que está pleiteando um estágio. Uhum. Né? E essa pessoa, invariavelmente, ela vem pleiteando um estágio para fazer aquilo que ela propõe fazer. Então, você pegar uma pessoa e falar assim, olha, faça de tudo, É sabe? verdade. É. Tente É isso. fazer, de tu percorra tudo, da É. modelagem, da costura, da seleção de modelos, da cenografia. E isso daí eu não tinha dinheiro para fazer os desfiles. É. Depois do São Paulo Fashion Week, eu ainda peguei uma época que ainda tinha os patrocínios. Mas antes, Fito a Erva, Semana de Moda. Não Então, tinha. eu tinha que ir para Belo Horizonte com os amigos, levando cenografia de ônibus. É. Sabe? Levando aquelas cabeças de ônibus. Sabe? E eu ia feliz, que eu me sentia como se eu estivesse levando um desfile de uma escola de samba para São Paulo. É. Né? As máscaras do desfile do Bispo, né? As cabeças de Bombril, cara, tudo eu levava de Belo Horizonte, com É. dois ou três amigas me ajudando. Né? Então, isso daí foi muito legal. Alguém me perguntou, mas, e o que te trouxe esse livro? Né? Assim, você está orgulhoso? Eu falei É. assim, olha,
eu saí do personagem, assisti o personagem, eu achei ele simpático, eu achei ele interessante. Eu vi do livro, achei super interessante, da coleção. Eu amo Coração de Galinha, que é o título do Eu livro. morava em Londres na época, e eu fui a. É uma história que é muito engraçada. Aí eu fui para. Eu trabalhava, fazia chapéu, vendia para lá e pegava e ia para um país que eu falava assim: vou aproveitar que um dia talvez eu não vá. E eu fui para a Turquia. Uhum, E quando eu cheguei na Turquia, eu fiquei numa praça e veio aquele monte, né, das mulheres vestidas uhum. do xador preto, toda coberta, assim, em preto. E todas andando com os pezinhos, eu tive uma imagem como se fosse galinhas, entendeu? Daquela história. Aí eu vi aquelas galinhas andando e falei assim, gente. Aí eu fiz uma conexão com a gente. Eu falei assim, cara, a galinha, se você faz um risco na terra, ela se prende ali, ela não salta. Não adianta você falar assim, ela pula. Não, ela não pula, ela fica ali. E quantos de nós, ou a maioria das pessoas, são assim, É. né? Então, assim, eu odeio coração de galinha, eu não tenho essa coisa toda com coração de galinha, as pessoas me servem até hoje, sabe, como surpresa, prato surpresa, mas o negócio que eu falava era do insuspeito, era aquilo do imperceptível, é aquilo do dito barato, Uhum, né? É aquilo dito do pobre, né? uhum, Mas é aquilo que fala do indivíduo, né? São essas coisas que falam ao indivíduo, né? uhum. E eu acho que, instintivamente, depois com maturidade, que eu fui clarear isso numa alta análise com o meu trabalho, foi isso que eu fiz a vida inteira, né? Uhum. Então, por isso, eu dei esse nome do estilista Coração de Galinha. É, não, perfeito, muito bom, muito bom. É, enquanto se fosse naquela primeira edição da São Paulo Fashion Week, que foi, acho que foi 2000, né? 2001, que ela chamava 2000. Morumbi Fashion e passou a chamar São Paulo Fashion Isso. Week. Você fez uma coleção, aquela Ruth Salomão, né? Que falava Isso, aí, né, de dois judeus. isso. Eu falei, E no momento em que o conflito estava pegando fogo, e esse conflito está aí hoje, né? sim, E tudo. E como é que seria fazer esse desfile hoje? Porque na época já gerou bastante polêmica, né? gerou. Teve Gerou. assim. Menina, hoje eu fico pensando que, primeiro, se eu fosse alguns desfiles, se eu fosse repetir o desfile como era, eu ia ser apedrejado, ia ser cancelado. Tá? Então, aquelas roupas dos judeus brancos com os tiros de sangue, Foi. cara, e você imagina isso hoje? O que ia acontecer comigo? Na Né? época teve quem protestasse, né? Não teve gente que Tinha, mas como reclamou. não tinha internet, não, até que não teve um outro que Não. falou num texto, numa coisa, mas não tinha internet, É. sabe? Assim, a imprensa de moda amor. Então, Regina Guerreiro amor, Foi então era esse desfile. páginas da revista Caras amor, Muito né? lindo. É. Então a TV amor, e tinha muita coisa da moda na televisão, com aquela Direct, né? O Direct É. TV. Então, assim, foi tudo certo, né? Ninguém falou nada, né? Por exemplo, os pães na passarela, É. né? Tive que pegar 8 padarias de São Paulo, porque eu não queria o pão dormido, tinha que ser o pão da manhã. Então, o desfile era às 10 horas da manhã, então eu queria o cheiro de pão na sala. Então, tem coisa que era muita piracema, sabe? Que você faz é na época que você é desvairado mesmo, entendeu? Aí, mas tem outras coisas. Teve outra coleção, que foi aquela do Cordeiro de Deus, da Aham. penitenciária. Cara, que a maquiagem era toda maquiagem de hematoma, de soco, de porrada. Cara, imagina isso hoje. Aí, quando eu falo assim, eu falo, nossa, eu acho que nós fomos cerceados, né? A internet nos cerceou muito Eu nesse também sentido. acho. É, porque a Eu acho patrulha, né? A patrulha A patrulha, gigante. a patrulha gigante, o corredor polar. E eu vivi isso com a coleção do futebol, né? Eu tive que responder por racismo no Supremo, em Brasília, e tive que responder na Secretaria de Justiça de São Paulo. Gente, Né? eu não sabia que chegou a esse. Eu vi no livro isso, Chegou, eu não sabia que tinha chegado a essa proporção. Essa né? proporção. Porque também ali era o início da internet, né? Então nem todo mundo tinha um Twitter É, nessa história, né? Mas foi ali que espalhou, porque foi uma menina que era nova na Vogue e ela foi fazer uma cobertura para Beleza e o Marcos Costa, ingênuo, foi falar sobre a coleção. Então ele uhum. pegou e foi falar: a minha maquiagem, que é sempre as maquiagens, tudo sou eu que defino. Eu sempre defini os cabelos do Marcos, eu quero fazer isso, isso, isso.
É. Mas sempre dei autoria para as pessoas, sabe, que trabalhavam comigo. Mas então ele não conseguia falar. Aí ele pegou e falou que o cabelo de Bombril era uma homenagem ao negro, Hum, entendeu? é. Aí pronto, aí saiu a manchete, né? Ronaldo Fraga, beleza é inspirar, beleza é uma homenagem ao negro. Aí pronto, o irmão do Emicida viu, ou o Emicida, pegaram e falaram assim, matem esse. Ali foi foda. Gente, que loucura, né? E Agora, depois a Marielle, né? Depois a essa Marielle com coleção, Guerra e Paz. essa coleção do futebol, no livro, você fala, da entrevista, né? A gente descobre a inspiração, é muito bonita, né? Porque é inspirado no seu É, pai, que foi jogador de futebol, né? sim, não, e a coleção é linda, o desfile É foi lindíssimo, lindo, é sabe? lindíssimo. Aquela coisa da passarela, que eu adoro, que é aquele campo de várzea, É, sabe? E tem as fotos, tem uma foto do Botafogo da época que eu tenho no meu acervo aqui, que as mães de cada um bordavam à mão o símbolo. Então você via as estrelas do Botafogo, cada uma de um tamanho. E meu pai era dessa época da coisa do futebol. Então era essa mágica. Eu falava assim, cara, eu tenho que falar disso, porque eu tenho certeza que a Copa do Mundo não vai falar. Né? não, não. Então, o pessoal que tocou foi um grupo daqui de Belo Horizonte que eu levei para lá, que era o Célio Balone, tocando em bandoneon, em ritmo de argentango, as músicas brasileiras, É, entendeu? é, Gonzaguinha. Ah, eu acho aquilo lindo. E é aí muito. o Bombril passou naquela parada. Meu Deus do céu. E eu lembro que o Haddad, ele era o prefeito de São Paulo, e já estava, como o São Paulo Fashion Week recebia um patrocínio, era patrocinado pela prefeitura, a contrapartida é que a cada edição um estilista fosse escolhido para fazer um desfile no céu. E É, o Paulo já tinha acertado que aí eu seria esse estilista. E o desfile era logo no dia seguinte. Menina, aí gente. o pessoal foi para o jornal, foi para tudo quanto é canto, que se o Haddad permitisse esse desfile, entendeu? A prefeitura de São Paulo ia ser vista como racista também. Gente do Aí céu. foi foda aquela parada. Mas você fez o desfile, acabou fazendo, Fiz o né? desfile, Porque ali, fiz o ele desfile, coincidentemente, assim, era um céu que era lá na comunidade do Emicida, ainda por cima. Não, parecia novela o negócio. Tava lá o Haddad, tava todo mundo, aí o que eu fiz? Eu entrei antes do desfile, peguei o microfone e fiz uma palestra contando sobre o desfile. Uhum. Aí o desfile aconteceu, e a pessoal estava lotado, todo mundo aplaudiu e deu tudo certo. Muito bonito, é. No livro também eu tenho um outro episódio também que eu achei interessante também, que é da Maria Bethânia, da roupa da Maria A Bethânia. roupa da Maria Bethânia. Você, a gente vive, quando eu li aquilo, eu já imaginei você empolgado quando recebeu o convite, já querendo fazer o figurino todo, uma coleção, e ela, no final das contas, né, não quis, né? Não quis usar o. Não, e o que acontece com a Betânia, eu não sabia que ela era da igreja. Depois que eu escutei os casos e as histórias, né? Mas eu tinha feito um desfile aqui em Belo Horizonte, foi um Minas Trend, e eu virei, não sei se você lembra, a água, que ela cantava com a água no fundo, que É foi lindo. lindo, muito Né? bonito. É, E lembro. aí eu virei para a produtora, e era uma produtora recém-contratada, que estava fazendo o Minas Trend, e eu falei para elas assim, olha, eu quero Maria Bethânia cantando água. E elas anotando, e eu dando gargalhadas por dentro, gente. Nunca que a Bethânia vai vir fazer isso. Nunca. Aí um dia eu estou trabalhando, me liga. Ronaldo, é Maria. Eu falei, Maria Bethânia. Chegou aqui um pedido de um desfile, fale aí, o que você quer de mim? Entendeu? E aí eu falei, ela pegou, passou o valor do cachê, veio, deu tudo certo. Só que, e ficamos amigos, ela me ligava, a gente conversava 10 horas da noite. Ela me convidava para o aniversário dela com 13 pessoas e tal. E aí veio a história desse espetáculo, de 50 anos de carreira, não sei, 60. Não sei quantos anos de carreira. E era um bloco, era eu, e o outro era a Júlia Midani. Uhum. Elas nem se relacionavam ainda, sabe? Então, eu fui lá, tirei as medidas, e a Betânia já sabia o que ela queria. Ela falou, eu tenho esse paetê dourado, que o Green Cartier trouxe para mim da Índia, então vamos fazer uma saia. Eu falei, vamos estampar sobre o paetê dourado uma textura de onça no processo digital. Aí ela amou, só que não podia ter pigmento preto na tinta do digital.
sabe? E tinha que mandar amostra para ela. Eu falei assim, cara, vai ser difícil definir uma onça sem o pigmento de preto. Sem o preto, é. Aí a estreia era em fevereiro, mas ela queria a roupa antes do Natal. Queria ter a roupa, queria ter a roupa, queria ter a roupa. E aí a modelista ficou para terminando a roupa. E eu fui viajar de final de ano com a família. E deu tudo certo para poder coisa. Aí o motorista iria postar isso. Aí a modelista teve essa ideia brilhante de camuflar a caixa, uma caixa de bebida, e colocar a roupa da Betânia dentro. Quando ela recebeu, eu não pedi bebida. E ele não veio nenhuma vez aqui no ensaio. E ele encostou no meu corpo para tirar medida. Aí pronto. Aí eu fui pro caderno negro da Betânia para sempre. E na ocasião, a coleção seguinte era inspirada da Betânia, que era com as escamas de peixe lá da Paraíba. Aí eu falei, não, gente, tira a referência à Betânia e vai virar a Fúria da Sereia, que É, virou a coleção. é. Só que os croquis já estavam prontos. Então, quando os croquis foram publicados, o, o, o fã-clube da Betânia de Salvador, que é gigantesco, eles republicavam o desenho e falava, gente, a musa está na moda, então a coisa só piorava.